As informações e opiniões do programa a seguir são de responsabilidade dos seus produtores e apresentadores. Começa agora pela Ipanema Comunitária o programa Prata da Casa com Nora Prado. Olá, queridas e queridos ouvintes, queridas e queridos telespectadores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Prata da Casa, sempre apresentando brasileiras e brasileiros que fazem a diferença para melhor nas suas respectivas áreas. Eu sou Nora Prado e esse programa é apresentado pelo 87.9 FM Ipanema Comunitária. O convidado de hoje nasceu em Santiago do Boqueirão, no estado do Rio Grande do Sul, em 14 de setembro de 1950. Começou a desenhar antes mesmo de começar a estudar. Iniciou-se na arte da caricatura, retratando humoristicamente os professores dos tempos de escola. Ainda em sua cidade, caricaturou prefeitos, vereadores e figuras locais. Concluído o curso secundário em 1970, mudou-se para Porto Alegre, em busca de trabalho e aprimoramento nos estudos. Trabalhou como desenhista técnico em indústria até 1973, quando ingressou no curso de arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nesta época já participava de vários jornais estudantis, como estreante no desenho de humor político. Em 1975, profissionalizou-se como ilustrador e chargista no jornal Folha da Tarde, como colaborador do jornal Correio do Povo. A partir de então, seus trabalhos também passaram a ilustrar jornais da imprensa alternativa, como Cojornal e Pasquim. Ele é o criador do Macanudo Taurino Fagunde, personagem baseado no gaúcho típico do Pampa, que retrata os hábitos e a sociologia dos habitantes do campo no extremo sul do Brasil, tema recorrente em boa parte de sua obra. Dedica grande parte de seu trabalho ao que chama de produto de exportação, que são os desenhos feitos para mostras, concursos e publicações no exterior. Integra o grupo de cartunistas distribuído no mundo inteiro pela agência CWS, ligada ao New York Times. Em 1994, a revista Witty World, voltada para profissionais do desenho humorístico, inclui Santiago na lista dos 13 melhores do mundo no gênero Gag Cartoon, cartoon de uma única cena, após pesquisa realizada entre os leitores cartunistas. Seus vizinhos na lista são Quino, Sempé e Aragones. Ao longo de sua carreira, o cartunista tem sido convidado a participar como jurado em diversos salões de humor no país inteiro. Seu trabalho tem sido premiado centenas de vezes dentro e fora do país e se tornou uma referência de talento, estilo e qualidade. Com vocês, o formidável Santiago. Viva! Bravo! Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom, querido. Que prazer te receber, que honra. Prazer é meu, é honra minha. Querido. Santiago, você faz parte dos artistas que exibem charge sobre o genocídio vivido pelo povo palestino na faixa de Gaza, na exposição Minha Gaza, Minha Vida, que inaugurou ontem no Clube de Cultura de Porto Alegre. Qual a importância de um evento como esse, num momento tão terrível quando Israel rompe o acordo de cessar-fogo e tem matado centenas de palestinos, na sua maioria mulheres e crianças? Pois nesse momento, a gente que desenha humor fica até meio perdido, porque o humor está sempre associado à graça, à alegria, e nesse momento a gente tem que trabalhar com o drama, com a tragédia, e é um pouco difícil a gente chegar nesse tema né, um tema tão doloroso. Mas, enfim, a gente enfrentamos nessa exposição. Era importante a gente dizer que a nossa voz fosse ouvida e que a gente se manifestasse através da arma que a gente tem, que é o lápis e a caneta, né? Foi o que a gente fez. A exposição ficou boa, ficou ótima. Ela é triste, não pense que você vai rir de alguma coisa ali. É tudo muito, muito trágico que está ocorrendo. E é uma pena que a gente tenha que trabalhar com um tema desse tão doloroso.
Claro, eu tive o prazer de assistir ontem, né? Levei meu filho Aramis, ficamos encantados, Nos terrivelmente cumprimentos. encantados, né? Preciso dizer, porque realmente são irônicas, né? Todas as charges, os quadrinhos, os desenhos todos são terríveis, né? E fazem É, uma crítica muito contundente, muito forte, muito potente. Eu fiquei comovida e fiquei assim aliviada, né? Porque a gente não pode se calar diante dessa barbárie, né? pelo menos esse grito a gente tem dado, já é a segunda vez que a gente faz exposição sobre esse tema, é sempre o nome fazendo uma espécie de trocadilho com a palavra Gaza e casa, né? Que Uhum. houve uma invasão Sensacional, da casa dos palestinos, eles foram sensacional. invadidos. E então por aí vai. É a tradição do humor, é essa denúncia de apontar o dedo e mostrar as feridas, né? Claro, e estão É o, fazendo mom- é o muito momento que bem. a gente acha que tem que ser útil nesse momento, que a nossa mensagem seja útil. Não sei o que resultaria isso aí, é tão prepotente a ação israelense, é tão prepotente, tão brutal, que a gente fica até meio constrangido de fazer uma Sim, denúncia que não, sim, não vai atingir eles, eles não vão ser atingidos, não, né? Mas, enfim, a gente conclama a população a se posicionar contra esse extermínio, é uma é um política de extermínio. É extermínio. uma política de Extermínio. extermínio. No momento que você mata crianças e mulheres, caracterizado o extermínio. Claro, É, já, claro. já é uma guerra de extermínio. E Mas, enfim, mudando um pouco de assunto, mas ainda dentro, a gente só vai falar sobre a sua carreira. O Henrique de Freitas Lima está fazendo um filme sobre a sua trajetória, sobre a sua produção gráfica, sobre a sua vida. Conta como tem sido esse processo, em que fase estão, como é que está sendo é, para ti ser o protagonista do A filme? gente, exatamente. A gente começou lá na minha terra, Santiago do Boqueirão, que não é bandido, é bonitão. Lá a gente começou as filmagens, fizemos algumas filmagens, inclusive na fazenda do meu pai, Fazenda das Duas Palmas, onde a gente, né, meio que se criou. E agora a gente vai continuar. Houve algumas tomadas também em Torres, onde eu fico muito tempo do meu verão. Eu me divido em Porto Alegre e Torres no verão. E depois a gente vai, logo, logo, vamos fazer uma tomada em Buenos Aires, Museu do Humor, no Museu Molina Campos, que é um dos meus ídolos, o grande desenhista que fazia os calendários da Alpargatas, que é meu ídolo. É lá que a gente vai fazer algumas filmagens na cidade de Buenos Aires, porque a gente acha, o diretor acha que o humor que você faz aqui no Rio Grande do Sul é muito calcado do que você fez na Argentina, principalmente em Buenos Aires. A gente teve como professores o Quino, Fontana Rosa, o Christie, esses grandes desenhos, e o Molina Campos também, que fazia os calendários da Alpargatas. Então a gente acha que a fonte, o germe essa eclosão de humor que houve aqui no Rio Grande do Sul, ele começa lá. Os desenhistas têm muita influência dos desenhistas de lá, pela proximidade, por uma série de fatores. A gente bebeu nas águas dos desenhistas argentinos que foram muito evoluídos, né? Foi gente que trabalhou muito bem o desenho, a história em quadrinho, o cartoon, a charge, a caricatura. Então, também passa a ser também uma forma de preito a essa influência, essa arte que vem dali, que vem do prata. Que beleza! Tem alguma previsão de término, estreia ou ainda não? Eu acho que o Henrique tem um cronograma que prevê que até o meio do ano a gente estaria com isso aí pronto, né? A gente quer fazer estreia lá na minha cidade, Santiago. Ah, Faríamos uma que estreia. lindo, que Porque houve, glória! houve, houve um apoio da lei Paulo Gustavo, através da Prefeitura de Santiago. Então a gente tem um compromisso Claro, de que mostrar o beleza! trabalho lá.
O bom filho, a casa torna. A casa torna. Eu vou com frequência para lá. Agora até fazia um tempo que eu não ia, mas eu frequento bastante a minha terrinha lá e revejo os amigos. Os que ainda restam, porque eu já estou com 74 anos, meus amigos, boa parte já foi, já viajou para cima. Deus, que coisa séria. Mas a gente sempre reencontra os que ainda restam. Claro, que maravilha. Santiago, como se dá o teu processo criativo para desenhar ou, né, para criticar determinado assunto? Olha, eu trabalhei 10 anos na Folha da Tarde, que era o jornal diário, e a minha rotina era sempre, durante o dia, o Folha da Tarde era o jornal que saía no fim da tarde, né? Então a gente tinha que estar com o desenho pronto de manhã. Eu fazia uma leitura de jornais, tudo que eu podia, ia para a redação, às vezes, para poder ler os jornais que vinham de fora, escutava rádio e via televisão, para ficar informado de tudo. E daí fazer o que é mais complicadinho durante o dia, escolher qual é o tema. Os temas saltam a cada dia. Principalmente no Brasil, né? Em geral o tema se impõe. Principalmente no Brasil, onde não falta assunto, né? Não falta assunto e às vezes o humor já vem pronto. Já vem pronto com a piada, é o país da piada pronta, como diz o Macaco Simão. Mas aí tinha esse trabalho de selecionar o que realmente é importante, dentro de um critério de jornalístico, daquilo que é realmente importante e daquilo que realmente o país está precisando debater, né? Então, logicamente, a política é o tema, é o alvo principal. Uhum. A gente escolhido o tema, a gente me acontecia muito, porque agora eu ando muito preguiçoso para desenhar, eu ando muito um pouco sem entusiasmo. Me parece que a gente passou a vida inteira criticando e as estupidezes, não sei se existe a palavra estupidezes, mas deve existir. As coisas estúpidas continuam acontecendo. Eu me lembro de uma entrevista com o meu grande ídolo argentino, que é o Quino, criador da Mafalda. Ele disse que tinha um certo desânimo de ter passado 50, 60 anos da vida dele de criticando os desmandos do mundo, e eles continuam acontecendo da mesma maneira. Então, ele tinha um certo... Mas ele acrescentou assim: eu fiz o que eu tinha que fazer, a minha obrigação era denunciar. Eu também digo a mesma coisa, que a minha obrigação foi denunciar. Mas aí, então, eu ando um pouco desmotivado, claro, principalmente pela falta de jornais e revistas. Eu sou um bicho dos impressos. Eu também. A minha ideia sempre vem impresso, meu desenho. E hoje não tem mais isso, só tem a internet, né? Então, aí eu escolhi esse tema, né, quando eu estava em atividade diária. Escolhi o tema que eu queria e passava uma fase dolorosa, que é tu conseguir passar uma mensagem de forma divertida, engraçada, humorística, espirituosa, irônica, mas passar a mensagem, mas dizer o que tem que dizer. Não de uma forma, evitar a forma panfletária. A forma panfletária é muito fácil, mas ela é chata, a crítica direta é muito chata. Então a gente tem que buscar um envoltório de humor, é como se fosse uma capa dourada, dourada edulcorada, adocicada, para que o leitor engula aquela pílula que vai lhe fazer pensar. Essa é a nossa ideia, sempre foi essa, a ideia dos desenhistas consequentes, do humorista consequente, não do humorista brincalhão. O humorista brincalhão só faz brincadeira, mas o humorista que se preocupa, que é politizado, que é conscientizado dos desmandos do mundo, ele pensa dessa maneira: fazer uma pílula dourada por fora, mas amarga por dentro, porque vai fazer pensar e vai fazer questionar. Esse tem sido... Então, a rotina do trabalho é essa: criar alguma coisa que fosse surpreendente. E criar coisas surpreendentes não é fácil, né? No turbilhão de informações que tem aí, tu criar alguma coisa surpreendente, buscar um paradoxo na notícia e transformar aquilo num elemento visual.
né, que possa ser entendido visualmente, de preferência até sem texto. Esse é o grande gol, Bah, o grande gol, o gol de placa sem dúvida, é transformar a mensagem em mensagem visual, que possa ser entendida. O ideal mesmo é quando tu consegue fazer um desenho que pode ser entendido fora do Brasil, né? Aconteceu algumas vezes nos salões que eu participei, que eu consegui fazer ser entendido por povos de fora, de línguas bem diferentes. Esse é o nosso grande gol. Ai, que lindeza, que maravilha. Mas assim, no dia a dia a gente tem que usar o texto, né? O texto explicita um monte de coisa. E aí, então, é isso aí, colocar no ar, e todos os dias, quando eu trabalhava diariamente, a minha preocupação era não deixar também o nível cair. Alguma coisa que fosse de um bom nível sarrafo lá no alto. Exatamente. Agora sempre tinha o dia que tu tinha que fazer humor sem estar com bom humor. Mas mesmo assim é a missão do palhaço. O palhaço está chorando no camarim, mas ele vai pro palco e tem que fazer rir. É verdade. Rir e pensar, que é o que eu acho. Que lindo. Mas, enfim. E Santiago, me conta quem da tua família ou fora dela te influenciou para as artes em geral e para o desenho especificamente? Olha, a minha mãe disse que aos 3 anos de idade eu já pegava um lápis e desenhava alguma coisa, né? Minha mãe dizia. E foi uma força natural, esse gosto pelo desenho, a paixão pelo desenho, e a minha família sempre me deu muita força, sempre me estimulou. Quando eu fui fazer vestibular para arquitetura, que foi um equívoco meu fazer arquitetura, ninguém também opinou sobre isso, acharam que estava super bem, e depois quando eu desisti do curso de arquitetura e fui trabalhar no jornal Folha da Tarde, também ninguém deu grandes pitacos, e me apoiaram muito, pai, mãe, irmãos, nós somos 5 irmãos, muito unidos, muito, muito juntos, já perdemos o mais velho, que era o Odilon, mas aí continuamos até hoje muito unidos, e sempre foram esses irmãos e meus pai e minha mãe que me deram muita força, muito apoio. Os colegas de aula também, naquele tempo, também me davam muito apoio. Achavam que eu tinha que trilhar esse caminho profissionalmente. Claro. Foi o que eu terminei fazendo. E quais as tuas melhores lembranças relativas aos quadrinhos no tempo de criança e adolescência, quando tu rabiscavas lá os teus colegas, seus professores? Conta um pouquinho isso. A lembrança que eu tenho de infância é desenhar nas lajes da calçada. As calçadas eram feitas de laje naquele tempo. Essa laje de basalto, acho que é basalto o nome, e eram muito planas, muito lisas, e de um alaranjado muito clarinho. E a gente pegava um caco de telha e desenhava ali como se fosse um lápis, às vezes com carvão também. Muitas vezes com carvão. E eu fazia histórias em quadrinhos, assim, nas lajes da calçada. Eu utilizava como se fossem quadros, com cada quadro. Nesse tempo eu me lembro que aí o meu público que parava para ler, havia um grupo escolar, que até agora nessa filmagem eu visitei, filmamos esse grupo. No grupo escolar, os alunos e professores que saíam dali olhavam meus desenhos, foi o meu primeiro público. Eu tenho um álbum chamado Causos de Santiago, que depois seguiu-se de um segundo volume chamado Menina do Circo Tibúrcio, onde eu conto essas histórias e conto dos desenhos que eu fazia na calçada. Eu conto em forma de quadrinhos as minhas experiências de garoto. Então, a lembrança é muito boa. Eu já testava ali a minha capacidade de comunicação, né, que felizmente funcionava bem. E funcionou durante a minha carreira toda. E o que os professores achavam quando se viam retratados por ti nas caricaturas? Bom, na escola, em geral, os professores se sentiam orgulhosos de serem caricaturados. Houve um que outro, mas muito pouco, quase nada, de alguém que fez cara torta, mas nunca houve nenhuma represália.
Eu fiz caricatura de professores, de alunos, colegas também, né? Que maravilha. Embora até hoje eu digo que até hoje eu afirmo que a minha caricatura não é boa. Eu não tenho aquele lance que tem outros desenhistas de ir exatamente nos pontos principais da fisionomia. Eu me perco um pouco. Eu faço as caricaturas as mais necessárias, o presidente, o governador, consigo me expressar que aquele cara é o governador, mas a minha caricatura sozinha não funciona. Ela vai ter que estar acompanhada de uma piada, onde vai ter diálogos que vão explicitar melhor o caso, mas eu não me considero um bom caricaturista. Não me atrevo muito a fazer caricaturas, porque eu termino... Tu fizeste uma minha absolutamente genial. É uma pena que eu tenha perdido. Ave Maria, que desgosto. Mas era fantástico. Qual? Você fez uma caricatura minha lá nos anos 80, a pedido do Gilmar Messias para o espetáculo Banana e o Zarbi. E era uma beleza, assim, uma pena eu ter perdido, mas era eu cuspida, era ali. Foi feito. Como eu não tenho muito orgulho das caricaturas que eu faço, é melhor que você perca. Ai, que horror, Santiago! Não diz uma coisa dessas. Mas a caricatura é uma arte muito especial, que eu sou muito fã dos bons caricaturistas, porque eu acho que ela pode funcionar sozinha, sem ter necessariamente uma piada, um xiste, uma situação. Ela pode só funcionar como um retrato humorístico, um retrato humorístico e opinativo do desenhista. Mas eu nunca cheguei a esse ponto de ter uma caricatura que possa funcionar sozinha. Talvez essa aí eu tenha acertado. Acertaste. Em cheio. Cheio. Mas vamos detalhar um pouquinho mais. Eu queria que tu focasse aí no teu início profissional de Porto Alegre, como começaste a fazer os desenhos para jornais, como é que os jornais ou como é que tu chegou, se tu levou os desenhos para mostrar, como é que foi, assim, como é que tu entraste? A minha trajetória foi mais ou menos o seguinte: eu vim para Porto Alegre, já tinha 20 anos quando eu vim do interior, eu já vim pronto, a minha personalidade já estava definida, e eu fui fazer o vestibular para arquitetura, e fiz vestibular, entrei no curso, mas continuei sempre desenhando. Eu desenhava muito nos jornais estudantis daquele tempo, e aí eu mostrei meus desenhos. Um outro colega mostrou para o Edgar Vasques, que trabalhava, que cursava também o curso de arquitetura. O Edgar gostou e me disse assim: vai lá no jornal Folha da Manhã. Ele trabalhava na Folha da Manhã. Eu fui lá, levei a minha pastinha, e ele e o Fraga, Guaraci Fraga, que faz textos de humor e desenha às vezes também, eles gostaram do que eu fiz e nós vamos publicar os teus desenhos. Eu fiquei muito faceiro, muito alegre. E no fim de semana havia um suplemento chamado Quadrão, de suplemento de humor no jornal Folha da Manhã, que é um jornal que deixou saudades, porque era um jornal muito bom, muito crítico, e muito moderno para aqueles padrões da época, era muito moderno, muito avançado. E era feito por gente muito jovem, e todos os desenhistas todos os jornalistas eram pessoas jovens com muita vontade de mudar o mundo, muito idealista. E foi tão idealista e tão progressista o jornal, que ele, depois de um certo tempo, houve uma intervenção da direção da Companhia Caldas Júnior, os diretores da Caldas Júnior, os proprietários, e o jornal terminou pedindo demissão, todo mundo pediu em conjunto, e o jornal perdeu a força, perdeu a combatividade. Mas esse jornal foi muito importante. Mas aí então saiu na Folha da Manhã, eu fiquei muito faceiro, muito alegre, recortei, tem até hoje recortado, e a partir daí a Folha da Tarde, que funcionava junto, era Folha da Manhã e Folha da Tarde, me chamaram lá para fazer algumas ilustrações. Eu ilustrava as matérias, vinha as matérias prontas e eu fazia um desenho. Daí eu evoluí para fazer um desenho da minha própria lavra, da minha própria iniciativa, escolhido por mim mesmo, e me deram uma coluna no jornal Folha da Tarde. Exatamente quando o Carlos Nobre, que era o humorista do jornal, ele foi contratado pela Zero Hora e deixou livre o espaço dele. E foi aí que eu ocupei com os meus desenhos. Que maravilha, que beleza. E aí, durante 10 anos eu fiz lá na Folha da Tarde, até o momento em que a crise se abateu sobre a Companhia Caldas Júnior e a Folha da Tarde foi fechada, né?
e o Correio do Povo foi fechado também. Mais tarde voltou o Correio do Povo, mas Folha da Tarde nunca mais voltou. Um jornal que deixou saudades também. Era um jornal tabloide, que tinha um aspecto moderno também. Claro, Mas aí, claro. aí eu continuei como desenhista autônomo, né? Eu passei a fazer um desenho semanal no jornal O Interior, que era editado pela FECOTrigo, da Federação de Cooperativas do Trigo, e publicações, colaborações avulsas em vários outros órgãos. Inclusive, eu participei muito ativamente do Pasquim, naquele tempo. Sim! Conta um pouquinho dessa tua experiência com o Pasquim, que coisa genial. Sim. Foi legal, com o Pasquim foi muito legal. Nesse tempo a gente trabalhava para o Correio, mandava os desenhos pelo Correio, não havia fax, mas funcionava bem. E também, uma participação que eu tive também com muito orgulho foi o Cojornal, Cooperativa de Jornalistas. Era maravilhoso o Cojornal. Eu cheguei a ter eu desenhava, que eu gostava muito, eu fazia a ilustração da crônica do Luiz Fernando Veríssimo. Então, eu li antes de todo mundo a crônica e me divertia muito com a crônica do Luiz Fernando. Divertia e pensava que o Luiz Fernando é daquele time que eu falo da ironia fina, que é para fazer pensar. Pura inspiração, hein? E me diz uma coisa, tu guardas, tu recortas esses jornais, esses artigos, tu tem essa catalogação, assim? Tem, alguma coisa eu tenho, não tudo, mas alguma coisa do Cojornal, esse jornal, eu tenho guardado num baú aqui, que eu faço horas que eu não abro e suspeito que os cupins tenham prestigiado esse desenho. Pelo amor de Deus, abre lá e taca ali naftalina, Santiago. Enche de naftalina. Eu largo folhas de louro, mas eles apreciam os bons jornais. Eles não vão em jornal ruim, então vão em jornal bom. E me diz uma coisa, conta como surgiu o personagem Macanudo Taurino Fagundes, herói de tantos dos seus admiradores. Esse personagem, ele começou a aparecer lá na Folha da Tarde, que sem nome, ele aparecia algumas brincadeiras que eu fazia com a figura do gaúcho. Naquele tempo houve uma eclosão dos festivais de música, né? E eu também entrei nessa de desenhar o nosso Gauchão da Fronteira. O personagem aparecia meio sem nome. Um dia, a FECOTrigo, que eu falei do jornal, ela queria ter o jornal, era semanal, o jornal, e eles me pediram um desenho que tivesse a ver com o Rio Grande do Sul. Eu tenho pronto já o gauchinho, só vou botar o nome nele. Botamos o nome de Macanudo Taurino Fagundes. E aí ele continuou saindo nessa. Eu até não é exatamente essa a cronologia. Primeiro era uma revista que a FECOTrigo editava, chamava-se Agricultura e Cooperativismo. E eu tinha uma página inteira para desenhar as aventuras desse personagem. Depois a revista extinguiu-se e transformou-se num jornal semanal, que era O Interior. Foi assim. Durou muito tempo e penetrou assim profundamente nos interiores do Rio Grande do Sul. Até hoje eu encontro pessoas que recebiam o jornal através da sua cooperativa de produção e iam direto na última página para ler a história do Macanudo. As pessoas me relatam isso muitas vezes quando eu encontro. E eu sei que nessa época o meu desenho era lido bem no interior mesmo. Ele ia nas colônias, nos distritos, nas zonas mais inacessíveis. Então era muito legal porque eu estava falando para um público que era um público campeiro mesmo, né? É por isso que eu tinha que ter muito cuidado quando eu desenhava, porque uma vez eu recebi um puxão de orelha porque eu desenhei um gaúcho fazendo uma trança de 4 e estava saindo lá uma trança de 8, e alguém me puxou as orelhas e me mandou uma carta. Não, a trança de 8 não é assim, tem que ser de outro jeito. O gaúcho tem que segurar a corda de outra maneira. Que era muito bom isso aí, muito bom essa interatividade. O gaúcho se sentiu ofendido. Não, ofendido não, pelo contrário. Depois de um tempo, quando eu viajava pelo interior, sempre aparecia algum gauchão lá de algum lugar, principalmente lá na minha terra, que dizia: o Macanudo foi inspirado em mim. Eu tinha que concordar com todos eles. E realmente apareciam alguns tipos que eram muito parecidos, né?
Embora a figura do Macanudo fosse um pouco bastante calcada na figura do Paixão Cortes. Um gaúcho meio redondinho, gaúcho redondinho com um bigode enorme, tinha muito a ver com o Paixão. Sim, sim. E me diz uma coisa, e por que ele é Fagunde e não Fagundes? Porque a gaúcho Galdério, ele frequenta o boliche do Guede. O boliche do Guede. Não sabia? Não ele sei, fala Guedes, fala Guede. É quase como se fosse uma sofisticação da língua francesa, que nunca pronuncia o S no fim. O francês não pronuncia o S no fim. Então, a brincadeira é dizer que tem a ver com o francês. Tá bom. Não sabia. Vivendo e aprendendo, que maravilha. Fagunde. Santiago. Sempre acompanhado de um cusco, de um guateca, de um cachorro, ou jaguara, como diz o gaúcho, que não tem nome, até hoje não tem nome, por incrível que pareça, ele não teve nome. Ficou um perro sem nome. Que amor. Mas todo personagem de quadrinho sempre tem um cachorro. O Tintin tem o Milu. É verdade. Por incrível que pareça, o Mickey, que é um rato, ele tem um cachorro de estimação, que é o Pluto. Mas isso que é o encanto da história em quadrinho, é esse delírio, essa fantasia, esse não compromisso, é o encanto do quadrinho. Eu até hoje sou apaixonado por quadrinho, e leio muito quadrinho, e li tudo que tinha na minha infância, todos os Pato Quais Donald. foram as tuas influências, Santiago, aí de infância e adolescência? Na infância a gente lia muitos Disney, as figuras a família Disney a gente lia muito, e influenciou bastante. Claro. O Disney, embora não fosse ele quem desenhasse, ele tinha uma equipe de gente muito competente, mas essa equipe criou uma escola de humanizar bicho, que é muito boa, muito maravilhosa. Os bichos se tornam humanizados de uma forma muito divertida, arredondadinhos, o pato, o rato, e criou essa ideia. Depois, na minha adolescência, o Correio do Povo começou a publicar uma coisa que também foi importante. O Correio do Povo publicava dominicalmente uma página inteira do Tintin. Ai, que bárbaro. Feito pelo desenhista belga Hergé. E ali eu me calquei. Eu digo, eu quero desenhar assim, eu quero desenhar uma figura que a gente chama hoje a escola da linha clara. A linha clara belga influenciou muita gente no mundo inteiro. E o Tintin foi um empurrão na minha vida. Eu acho que até o Capitão Haddock, o Haddock é aquele capitão bêbado que aparece sempre junto com o Tintin. Ele é meio parecido com o Macanudo, tem a ver, ele meio tosco, né? Tosco, grosseirão. Apesar de que depois eu tive uma tristeza quando eu li mais tarde a história do Tintin, que o Hergé, quando na invasão nazista, ele continuou desenhando no mesmo jornal. Aquilo foi considerado uma espécie de capitulação, ele capitulou os nazistas. Mas, na verdade, a gente sabe que se ele fosse se rebelar contra os nazistas, ele continuou desenhando personagens. Se ele fosse se rebelar contra os nazistas, primeiro não ia publicar, ia tirar ele do jornal. Ele ia ser apagado. Segundo, iam prender ou matar ele, né? Exato. Mas isso é uma mancha que aparece em todos os ídolos da gente. O Disney também foi colaborador do McCarthy, denunciando dos colegas. O Disney também tem essa mancha na sua vida. E, enfim, nada é perfeito no mundo, mas foram influências que, naquele momento da vida, a gente buscava padrões, modelos que a gente achava ali, né? Mas depois muita coisa também aconteceu. A revista Pererê, do Saci Pererê, do Ziraldo, foi um clássico. E também, claro que influenciou, que ali a gente aprendeu que a gente poderia trabalhar com as coisas do nosso folclore, da nossa floresta, inclusive, né? A gente aprendeu a valorizar a cultura nacional. O Pererê saiu em forma de revista, chegou a sair várias revistas, eu coleciono algumas que eu consegui recuperar. E depois começa também, eu já estou com quase 20 anos, já estou vindo morar em Porto Alegre, começa a explosão que foi o Pasquim, né?
Bah. Que eu, no começo, era leitor, comprava todas as semanas o Pasquim. Não, eu tenho uma coleção boa do Pasquim ainda. E aí ali a gente continuava a influência dos desenhos do Ziraldo, muita influência do Ziraldo. Até o dia que eu comecei a desenhar um personagem que não era influenciado pelos meus ídolos, que eu comecei a inventar o meu boneco. É muito importante na carreira do desenhista o momento que tu cria o teu boneco, pelo qual tu fica conhecido. Claro. De tal forma que hoje as pessoas olham e sabem, é o desenho do Santiago. O teu desenho é inconfundível. E é lindo. Ai, como é bonito. E eu adoro que você é detalhista. Então, né, a mão, o jeito da coluna, se está sentado, se está em pé, se está correndo, o que faz, o quadrinho, a florzinha. Aí os bichos, ai, é lindo. O cachorro. Eu me dediquei muito ao desenho com detalhes. Eu comecei de uma época, teve uma época que o jornal Correio do Povo tinha um suplemento chamado o Suplemento Rural do Correio do Povo. Eles me encomendavam uma página inteira na época da Expo Inter. E eu fiz várias vezes uma cena povoada, uma cena panorâmica que mostrava todo o Parque de Esteio, tá? Eu gostava muito daquilo. Coisa e linda. Desenvolvi o gosto pelo detalhe, né? Sempre gostei do detalhe, as coisas detalhadas. Eram desenhos que precederam o Onde Está o Ali, com muitos bonecos, muitos personagens, que a pessoa fazia como se fosse um scanner com o seu olhar, olhando todos os detalhes. Aí eu fiz a exposição de esteio, fiz a Feira do Livro também, retratei a Feira do Livro. Que lindo. Mas sempre nos desenhos desenhos que eu fiz, eu sempre dei muita importância para o detalhe, porque é uma terapia. Eu gosto muito de desenhar detalhes, me agrada muito ficar na mesa botando detalhes. Aí eu penso que botei tudo, digo, não, falta botar mais um elemento aqui, e aí é o momento que eu desenvolvo a paciência, desenvolvo a reflexão também. Eu desenho sempre ouvindo rádio, né? Ouvindo música, né? A música me acompanha muito, e então é uma hora que tu tem todas as ideias já estão resolvidas, tu definiu tudo que tu vai desenhar, aí um momento apenas de trabalho quase braçal, desenhando, correndo a linha. E as cores, como você combina as cores. E a música é importante nessa hora. É lindo, isso. Como é lindo. Nessa hora a música entra para valer, ela colabora. E tem algo no teu desenho, né, que eu acho que aquela linha é tão fluida, tão delicada, um desenho tão bonito, e muitas vezes você tá criticando assim, duríssimo. Então tem essa contradição, essa dualidade, essa ambiguidade. Eu adoro isso, eu acho lindo, lindo. Me diz uma coisa, qual é a sensação e o que significa fazer parte do seleto grupo de cartunistas do CWS NYT, ligada ao jornal New York Times? Essa agência funcionava em Nova York. Eu até visitei a agência numa ocasião, e a agência funcionava em Nova York, e foi o tocava a agência, era um grande desenhista, o cara dizem que foi ele que criou o Coringa. Coringa seria essa criação dele. Jerry Robinson dele, ele criou essa agência, funcionou há muito tempo. Depois ele faleceu, ficou com o filho. E o filho terminou vendendo a agência, vendeu a agência para o New York Times. Hoje eu não sei como é que funciona. Eu acho que eles têm os meus desenhos. Os malandros devem continuar usando desenhos meus, que estão lá no banco, e não me pagam, né? Ai, que desgraça. Isso que é a parte ruim. Claro. Durante um tempo pagavam $1, né? Durante algum tempo. Mas depois que faleceu o senhor Jerry Robinson, que era um cara sério, um cara honesto, legal, o filho já não foi a mesma coisa. Ai, que lástima. E qual é a sensação e o que significa fazer parte, sendo um dos 13 melhores cartunistas no gênero gag cartoon do planeta? Isso ainda foi na década de 90, não sei se hoje me colocaria numa lista tão honrosa como essa, certamente. Mas naquele momento, no momento era editada lá nos Estados Unidos uma revista
chamada Witch World, que é o mundo divertido, o mundo jocoso. E nessa revista era uma revista que tratava do tema de cartoons, tratava tecnicamente, inclusive, era uma revista voltada para os cartunistas do mundo inteiro. E eles fizeram um ranking dos melhores do mundo. Eram 13 ou 15, 12, não sei, acho que eram 15. E eu estava lá naquela lista, lá, junto com o meu ídolo, que é o Quino, né? Ai, meu grande que ídolo, que é o Quino. demais! Que maravilha! Foi uma honra, foi uma grande honra, uma grande alegria ter ver meu nome naquele ranking. Que legal! Eu guardo com muito carinho assim a revista, aqui tem exemplar da revista, onde houve essa distinção. Que maravilha! Santiago, você costuma ser jurado em diversos concursos e salões pelo Brasil. Como você avalia as novas gerações de chargistas, cartunistas? Como é que vai o humor no Brasil? Vai muito bem, obrigado. Gente muito boa, gente muito talentosa. Os novos que surgem eu acompanho, tento acompanhar tudo. Eu atualmente não tenho participado mais de júri, mas no Piracicaba eu fui várias vezes jurado lá. E é muito legal tu ver o trabalho dos jovens e bom trabalho, ver que tem influências da gente, da geração mais antiga. E temos uma geração de gente muito boa aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo. Aqui, depois de mim, veio o Moa, veio o Rafael Correia, o Iotti também. Já não pode se dizer agora que são uma nova geração, mas é uma média geração. E tem os mais jovens que surgiram aí. Aí surgiu uma coisa que me deixou muito alegre, as mulheres cartunistas, a Chiquinha, a Fabiane, que esqueci o sobrenome dela, a Fabiane, chamada Chiquinha. Hoje ela não usa mais o pseudônimo Chiquinha, mas é uma grande cartunista, mulher, desenha na Folha de São Paulo, uma glória para nós desenhistas. Que glória, que glória. São Paulo. E a Chiquinha, surgiu aí também a Lu Vieira, uma menina que foi trabalhar agora na Itália, ela está trabalhando na Itália, que ela faz histórias em quadrinhos e cartoons também, trata muito do tema da mulher, que nem a Chiquinha trata muito bem do tema da mulher, que é muito legal. Então, a minha maior alegria agora é saber que tem mulheres, porque era um ambiente machista, só tinha homens desenhando, por alguma razão as mulheres não chegavam, agora estão chegando. Eu tô começando. Tem uma outra menina que faz história infantil aqui em Porto Alegre, que se chama Samantha Flor, faz histórias infantis, inclusive editou um livro com quase 300 páginas de uma história em quadrinho de um personagem que ela criou, que é muito boa, muito talentosa, e eu me alegro muito de ver que está surgindo, e estão surgindo pelo seu talento, não por cotas. Na época tem que ter uma cota da mulher, não, porque elas são boas mesmo. Claro, né? claro, Então, claro. Que bacana, que lindo. Tem talento, tem aquele de criatividade. A gente está falando tanto do teu trabalho, vamos passar em revista alguns momentos significativos de carreira. Vou pedir ao Alex, meu querido e fiel escudeiro, vai passar alguns desses momentos, né, que retratam tão bem o humor. Eu tô vendo uma coisa que me deixa muito honrado. Eu estou junto com o meu ídolo, Milor Fernandes. Ah, maravilhoso! E outro desenhista que eu acho que, não sei se ele tá na ativa, que era o Kaulos, o cara que fazia muita literatura infantil. O Kaulos, se chamou, que está do lado ali. Depois tem o Fraga e tem o editor, que é o Pinheiro Machado. Ai, que bárbaro, que lindo. Isso é década de 70. E esse aqui também me deixa muito satisfeito, porque eu estou junto com dois ídolos e amigos, pessoas muito amigas, muito que isso era o bom desse grupo de desenhistas de Porto Alegre, é que todos são amigos, né? Nunca houve assim rivalidade, nunca houve disputa, nunca houve colaboração sempre. São Paulo, eu fui trabalhar na Folha da Tarde e eu tinha uma mesa perto do São Paulo, que era meu ídolo, né? Convivi muito, me ajudou, me orientou, me deu força, me estimulou. São Paulo Gomes de Sampaio, que criou o inesquecível Sofrenildo, que saiu no Correio do Povo. É o pai da Maria Lúcia? Não, o tio da Maria Lúcia. O pai da Maria Lúcia é o Sampaio, é o que Sampaio. também foi um talentoso cartunista. Sim. Embora ele nunca encarou como profissão, ele encarou sempre como hobby, o desenho, mas ele era muito bom. O cara que fazia. Foi dali também que eu me inspirei em fazer as cenas povoadas.
o Sampaio, na revista do Globo, ele publicava cenas de multidão de rua da praia, e sempre tinha um sujeitinho que estava lá no canto fazendo xixizinho, o homem do xixi. Era o Sampaio. Também faleceu há um tempo atrás, uns 10 anos atrás, na mesma época que faleceu o São Paulo. Os dois irmãos eram muito talentosos e muito gente boa, gente de esquerda, gente que sempre lutou pelos ideais da luta da divisão de renda, esse tipo de coisa. Claro. E o outro que está ali é o Edgar Vasques, também, que foi que me ajudou, eu devo muito a ele, porque eu fui na Folha da Manhã, como eu te contei, né? E mostrei meus desenhos para ele, em seguida ele já começou a publicar os meus desenhos. E daí para diante foi uma parceria sempre de convívio e de troca de ideias e de troca de experiências com o Edgar. Até hoje a gente tem muito contato. Nesse outro eu estou junto com dois humoristas da melhor qualidade, mas eles são humoristas de palco. Que me orgulha muito estar junto com o Ike e o Nico Nikolaevski. Hã? Nico Nikolaevski. Sim, Nico Nikolaevski, claro. Eu estou ficando caduco, às vezes esqueço o nome das pessoas. Que amores, que lindos, meu Deus. Que delícia, que trio, hein? Na frente da minha casa aí. Tá vendo que tem uma pichação ali? Tô vendo uma cidade ali atrás, edifícios. Então agora atualmente na minha casa temos um mural de muralistas gaúchos aqui muito bons. Ai, lindo, a tua casa é uma beleza. Que amores. E aqui foi quando a gente convidou o Belchior para ser jurado do nosso salão de humor, que é o salão de desenho de imprensa. E aí a gente foi no restaurante do Rei da L, jantado, 2 noites seguidas com o Belchior. O Belchior era muito frio, emprestei uma manta que eu tinha, uma manta bonita de lã, e o Belchior, sem vergonha, não me devolveu, levou para ele. Deve estar nas coisas dele até hoje. Mas muito legal quando vive com o Belchior, um cara muito bem-humorado, grande contador de causas. Foi uma noite maravilhosa. Tomamos um vinhaço. Que amor. Tá junto com uma amiga que era da organização. Aqui, quando eu fui receber o prêmio lá no jornal Yomiuri Shimbun de Tóquio, eu estava fazendo umas fotos. Conta um pouquinho disso, pelo amor de Deus. Como? Conta um pouquinho mais sobre isso, que beleza. Eu estava na frente do hotel, o fotógrafo do jornal queria fazer umas fotos minhas, ao fundo estava o Palácio Imperial, que ficava no hotel, ficava na frente do Palácio Imperial, e como era as comemorações do Ano Novo, que eles chamam do Omedeto. Omedeto é o Ano Novo, né? A festa do Ano Novo. As moças vestem o seu kimono, elas vinham chegando no hotel, e eu pedi para fazer uma foto, elas prontamente concederam, e eu fiz essa foto que ficou muito bonita. Eu gosto muito dessa foto. Muito bonita, que lindas, Não as chames de geishas, porque elas não são geishas, são moças. Elas eram moças que vieram para a comemoração. Com as roupas típicas. Embora geisha não tem nada de mal com geisha. Geishas são mulheres que cantam músicas, que tocam. Que conversam, muito cultas, né? Sim, são mulheres espirituosas. E aqui na Praça de la Revolución, em Havana, estou eu e a Olga aqui, em Cuba. Estamos na frente do Che. Em 1994 foi. O auge da crise, quando faltava tudo lá. Meu pai. Aí eu fiz contato com os desenhistas lá de Cuba, fiquei amigo de vários, sou amigo até hoje dos desenhistas de lá, que também são um time de desenhistas muito bom, pessoas muito qualificadas em desenho, ideias, posturas, né? Depois eu voltei lá para o salão de humor de Santa Clara, onde eu fui jurado aí. Santa Clara, que é a cidade onde começou a Revolução. Eu fui a Santa Clara, foi em 2015. Em 2015 eu estive em Santa Clara. E foi muito legal também, reencontrei os velhos amigos desenhistas de lá. Que lindo, que lindo. Ficamos uma semana lá, em Cuba. Pretendo voltar. Claro. Aqui eu estou vendo, aqui eu estou junto com o nosso outro ídolo,
ídolo maravilhoso, que é o Laerte. A Laerte, sim. Que é o nosso ídolo, porque é de uma criatividade essa figura. Ele tem uma criatividade, ele tem uma capacidade de inventar coisas na história em quadrinho, no cartoon, e criar personagens maravilhosos. É um orgulho ser amigo da Laerte. E está junto conosco aqui, bem na frente, está o Rafael Correia, que é um desenhista muito, muito talentoso, surgiu aí na década de 2000, começo de 2000. O Rafael autor de personagens, de figuras, e tem que a gente cultiva uma amizade, uma colaboração muito próxima, né? Foi no encontro que houve com o Laerte. No meio está o Guilherme Mugem, que criou um bar chamado Café Cartoon, onde a gente ia para desenhar em conjunto, criávamos um modelo vivo, até que o Café Cartoon se terminou também. Mas foi um momento glorioso. O Café Cartoon vinha suceder o famoso Tutti Giorni, que era na escadaria do viaduto, onde a gente também se reunia, grande parte das exposições, das publicações, das mostras, dos livros que a gente fez, foi tudo planejado lá nas mesas do Café Tutti Giorni, lá da escadaria do viaduto da Borges. Aqui a foto... Na Rússia? Eu fui num momento não Rússia. Eu fui conhecer a Rússia em junho, quando tinha muito sol então eu estou tapando o rosto por causa do sol. Eu preferia que tivesse uma camada de neve aqui, mas o momento não era esse, né? Foi dias que fez calor, fez 28 graus em Moscou. Então eu tapo o rosto aí para tirar excesso de luz do sol, e ficou curiosa a foto. A foto ficou curiosa. Na frente isso aí, ao fundo aqui é a Catedral de São Basílio. É uma catedral das mais famosas. Linda, né? Que beleza. São Basílio é linda, colorida. Embora a grande catedral ortodoxa, ela está em Petersburgo. Aliás, tudo que é mais bonito é em Petersburgo. Petersburgo está de 10-0 em Moscou. E lá tem a Catedral do Sangue Derramado, que é uma riqueza de cores. A gente não consegue entender como é que um povo tão trágico, tão dramático, tem uma religião que inclui cores vivas. Que né? lindo, Então, as catedrais têm cores vivas, o que não tem nas catedrais medievais, nas catedrais clássicas. É tudo muito cinza, as catedrais europeias. Mas as catedrais europeias, as catedrais russas têm muita cor. E eu acho lindo essas cores que tem, esse formato da cebolinha. Divertido, lúdico, né? Muito lúdico. É uma coisa lúdica, que não tem a ver com aquela dramaticidade que a gente sabe da vida dos russos, né? A religião também, os cerimoniais, tem coros muito bonitos, corais que cantam, né, dentro das casas. Então foi essa viagem, foi 2014 essa viagem. Aqui são desenhos que a gente fez ali no Tutti Giorni. Não, no Tutti Giorni nós fizemos no Café Cartoon, de modelos vivos. Né? Que lindo! A gente tinha modelo vivo, a gente fazia nus ali. A moça, fizemos vários. E foi uma experiência legal, porque a gente desenhava em conjunto, havia um grupo de desenhistas e a gente trocava muita ideia, né? E eu fazia observações sobre os desenhos. Eu tenho uma série aí que são os desenhos feitos feito à mão livre, assim, rápido, no modelo vivo, com espontaneidade que dá o desenho feito sem grande planejamento, né? Que bonito. Sim. Santiago, você publicou muitos livros: Humor Macanudo, Refandango, Causos do Macanudo Taurino Fagunde, Milonga do Macanudo Taurino, Bailanta do Taurino, As Invenções da Avó Libânia, Ninguém é de Ferro, Povarel, O Melhor Macanudo Taurino, De Papo pro Ar, FHC, Quem Te Viu, Quem Te Vê, Não Tá Morto Quem Peleia, A Dupla Senta Nojo, Tinta Fresca. Conhece o Mário? Conhece o Mário 2 e Retroscópio. De todos eles, quais o que te deu mais prazer
Ou quais te deram mais prazer? Tem alguma diferença ou não? Eu gosto muito de fazer livros. Uma coisa que aquilo que eu falei para vocês da minha tara pelo impresso, agora se dá com o livro. Então, eu estou sempre planejando algum livro. Mas ultimamente, agora, 2 anos atrás, eu fiz um livro chamado Caderno de Desdenho, que eu gosto muito. Foi onde eu reuni assim, os trabalhos que eu fiz com aquarela. Eu gosto muito de trabalhar com aquarela, brincar com aquarela. Não sou pintor. Eu sou um desenhista que colore os desenhos com aquarela. Então, nessa edição, chamada Caderno de Desdenho, eu reúno alguns desenhos que foram premiados, desenhos que foram comentados, né? E foi o último que eu fiz, de lá para cá não fiz mais nada. Mas eu tenho ideias, tenho planos, tenho projetos de livro. E que me deu muito prazer, muito mesmo, foi essa série, que na verdade é uma dupla de álbuns, são dois álbuns, um se chama Causos do Santiago e o outro se chama Menina do Circo Tiburcio. São histórias contadas em forma de quadrinho, histórias da minha infância e da minha adolescência e da minha juventude, alguma coisa também, são causos contados em forma de quadrinho. Me deu muito prazer. E eu gostei muito de fazer esse livro porque eu mostrei essas cidades antigas da década de 60 e 70 e procurei mostrar também detalhes legais, marca de carro da época, roupas da época, os Eletrola da época. Né? Isso, Eletrola, que eu mostrei, eu tentei mostrar. E como é que era mais ou menos o jeitão da vida naquele tempo, ali, na década de 60 e 70. Né? Foram décadas ainda não avassaladas ainda por essa tecnologia moderna, aí, com toda uma certa pureza, de uma certa inocência ainda. Eu tenho desenhos sobre as cadeiras na calçada, que era um hábito que lindo, muito forte. que é isso. Em muitas cidades ainda acontece isso, né? Se reúne para tomar um chimarrão, para conversar, né? O chimarrão do fim da tarde era feito na calçada. O sol entrava na calçada. Coisa no verão. linda. E a gente tinha, nesse tempo, a gente tinha uma brincadeira, as crianças, era olhar para o céu e enxergar satélite, né? Não sei se ainda hoje se vê satélite, mas naquele tempo a gente via satélite. Né? E a gente ficava numa discussão, esse é russo ou americano? É russo ou americano? Ai, que delícia! A gente imaginava que num deles tinha a Laika, a cadelinha, que foi que horror! Mataram a Laika, pobrezinha. Eu não sei o que houve com a Laika, mas acho que ela não voltou, né? Não. Em 3, 5 dias estava morta a Laika lá no espaço. Pobrezinha, que horror! Você foi a Laika. Que crueldade pra cachorra. Mas olhar o satélite era muito legal, né, de olhar. Olha, vai passando um lá, olha lá. Naquele tempo a gente não podia apontar para as estrelas, né? Se que apontasse para a estrela, nascia uma verruga na ponta do dedo. Então a gente fazia assim com o rosto, usava o rosto, apontava com a ponta do nariz. Era lá uma. Tudo era muito divertido, né? Que delícia. A gente não precisava de videogame, né? Não. Pelo amor de Deus. Ai, Santiago, o tempo voou, nosso tempo regulamentar esgotou-se, mas eu estou tão alegre, tão feliz, tão satisfeita que pude finalmente entrevistar. Eu tenho uma lista imensa das pessoas que eu quero entrevistar e naturalmente você faz parte dela, e hoje eu consegui, estou muito feliz. E te agradeço imensamente por essa viagem aí, por essa trajetória de uma carreira fascinante. Eu agradeço porque eu gosto de conversar. Felizmente deu tudo certo, eu acho que eu não gaguejei muito, porque eu fico com medo das câmeras e começo a gaguejar. Eu já sou gaguejão, e quando a câmera liga eu fico mais gaguejão, mas eu acho que dessa vez eu saí bem, eu acho. Foi lindo. Queridos, te desejo sucesso nas próximas empreitadas, nos próximos livros, e que você siga com essa plenitude, com essa verve, com esse desenho fabuloso, encantando a nós e as futuras gerações. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço e te mando um beijo eletrônico aqui. Tchau. A você que nos acompanhou ao vivo, obrigada pela audiência. Quem não pôde,
Pode assistir depois no meu perfil do Facebook, Eleonora Nora Prado, ou pelo YouTube. Daqui a 15 dias nos encontramos de novo para mais um Prata da Casa. Beijos e até lá! Você ouviu o programa Prata da Casa com Nora Prado.